Bom dia, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre dois pontos do Código Civil relativo aos contratos, que eles são exceções, né? As duas situações, elas são exceções ao princípio da relatividade dos contratos. Para quem não lembra, o princípio da relatividade dos contratos, ele estatui que as obrigações assumidas nos contratos, elas vinculam as partes. Essa é a ideia inicial sobre o qual se funda o nosso sistema contratual. Eu não posso celebrar um contrato que envolvam contratos que envolvam pessoas que não são partes no contrato. Essa é a regra. O contrato ele é relativo às partes. Ponto e acabou. Mas eu tenho situações já regulamentadas pelo Código Civil que prevêem expressamente situações em que terceiros que não são partes no contrato podem, de alguma maneira, ser afetadas pelo contrato, tá bom? A primeira situação delas é a estipulação em favor de terceiro. Eu trouxe algumas definições aqui para que nós possamos dar uma olhada, a definição do professor Carlos Alberto Gonçalves, a definição do Rodolfo Pamplona e Pablo Stouros. Uma delas diz assim: dá-se a estipulação em favor de terceiro, pois, quando no contrato celebrado entre duas pessoas, denominadas estipulante e promitente, convenciona-se que a vantagem resultante do ajuste reverterá em benefício de terceira pessoa alheia à formação do vínculo contratual. Ele fala exatamente isso que eu acabei de explicar. Duas pessoas celebram um contrato do qual um terceiro que não faz parte desse vínculo contratual, ele acaba por se beneficiar de alguma parte do contrato, ou do contrato em sua totalidade em relação às obrigações de alguma das partes. Atenção que, quando nós falamos estipulação em favor de terceiro, o que eu estou entregando ao terceiro é uma vantagem. Já está grafado aqui, né? Então, tenham atenção que o que se entrega ao terceiro é uma vantagem. Eu vou criar um exemplo aqui para a gente, para que vocês possam ter uma ideia inicial do que é. Imaginemos o seguinte, olha só. Chico e Francisco. Vamos usar aqui um contrato de locação de uma casa. Chico e Francisco. O Chico, ele é o dono da casa. E ele loca essa casa para Francisco pelo valor de R$100 por mês. Só que no contrato, as partes estipulam o seguinte: vamos imaginar que Chico tenha um filho. Vou botar esse filhinho aqui de verde. E, nesse caso, o Chico fala: Francisco, o valor dos R$100 você repassa para o Chiquinho. Observem que o Chiquinho, no caso é o filho do Chico, ele não tem qualquer vínculo na relação obrigacional. O Chico se compromete a pagar, o Chico se compromete a entregar a casa e o Francisco se compromete a pagar R$100. É óbvio que esse pagamento deveria ser feito para o Chico. Só que ele diz, olha, você faz o pagamento em favor do meu filho. Então,
No caso aqui, nesse exemplo que eu criei para vocês, o Chiquinho, ele é o terceiro beneficiado. Ele se beneficia do contrato de locação. Por quê? Porque os R$ 100 ele não teria direito, ele jamais receberia esses R$ 100, porque ele não é o proprietário da casa, ele não é o inquilino e não sublocou a casa. Então, não há razão para que Chiquinho receba R$ 100. Ele só recebe essa vantagem em razão da estipulação feita por seu pai, que é o Chico. Nesse caso, nós temos o exemplo clássico da estipulação um exemplo clássico de estipulação em favor de terceiro, ou seja, Francisco se compromete a pagar os R$ 100 para quem Chico estipular. Ele estipulou Chiquinho. Então, os R$ 100 são revertidos, né? Os R$ 100 eles são revertidos em favor do Chiquinho. Ok? Esse é um dos exemplos de estipulação em favor de terceiro, tá? Que nós temos para criar, para poder ilustrar para vocês. Vejam que o que está sendo passado em favor do Chiquinho é uma vantagem. Qual é a vantagem? O recebimento dos R$ 100. Vou apagar tudo aqui. Cita outro exemplo. Eu vou falar, Vitória, o exemplo clássico que a doutrina traz é o seguro de vida, tá bom? O seguro de vida é o exemplo clássico. A pessoa contrata um seguro de vida, ela contrata o seguro de vida e diz, olha, quando eu falecer, pague o seguro ao meu filho. Exemplo clássico. Olha, o filho, não a esposa, eles não recebem benefício nenhum. Desculpa. Eles recebem o benefício, a vantagem do contrato, sem ônus nenhum. Eles apenas recebem a vantagem, que é o dinheiro em razão de sinistro. Tá bom? E aí o Pablo Stoso fala assim, ó, uma parte convenciona com o devedor que este deverá realizar determinada prestação em benefício de outrem, alheio à relação jurídica básica. Querem um outro exemplo? Olha só, o meu contrato de trabalho, apesar de não ser contrato, mas também é uma estipulação em favor de terceiro. O meu contrato de trabalho prevê que eu tenho que lecionar para vocês, sendo que eu não tenho nenhuma relação contratual com nenhum de vocês, com nenhum aluno. Eu, Leonardo Vidal Calide, não possuo qualquer relação contratual com vocês. Quem possui relação contratual com vocês é a minha empregadora, a empresa que me emprega. E ela diz, Leonardo, eu te emprego e você vai ministrar a aula para quem eu determinar. Então, vocês estão recebendo uma vantagem, que é a aula, mas prestada por mim. Tá bom? Eu também posso classificar isso como uma estipulação em favor de terceiro. O que eu faço? Não com vocês. Eu, Leonardo, vocês só estão recebendo aulas de mim, do Leonardo, porque a minha contratante disse que eu tenho que prestar aula para vocês. Então, o conhecimento que eu tenho está sendo entregue a vocês, repassado a vocês, né? E essa situação também pode caracterizar uma estipulação em favor de terceiro, tá bom? Vamos lá. O regramento, pessoal, é bem simples, a estipulação em favor de terceiros, tá? Ele é bem simples. Ele está lá no 436 ao 438. Ele diz assim, ó, o que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Tá? Então, primeira regra, é óbvio que o contratante pode exigir, né? Olha, você tem que pagar o aluguel para Maria Paula, para Chiquinho. Miller, o Miller fez uma pergunta
é de cunho processual, tá, Miriam? Mas ele diz assim, professor, na seguinte ocasião, uma pessoa que deve valor de 15 mil reais para a empresa, mas após processo judicial, nada é encontrado na conta do devedor. Todavia, foi descoberto que o mesmo presta serviço para outra empresa e recebe este valor em dinheiro. É possível solicitar que este pagamento seja feito diretamente para a empresa, ao invés do fornecedor? Sim, é possível, tá, Miriam? Por meio de pedido judicial, se você comprovar que essa pessoa tem encontrado que ela recebe em dinheiro, sim, é possível a penhora de créditos que a pessoa tenha a receber, tá bom? Verdade, Célio. 3 partes envolvidas na estipulação em favor de terceiro: o estipulante, o promitente e o beneficiário. O que o 436 do parágrafo único diz? Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não inovar nos termos do artigo 438. Pessoal, olha só. O que o parágrafo 436, parágrafo único, quer falar para a gente? Feita a estipulação em contrato, qualquer dos dois, tanto o estipulante quanto o beneficiário, eles podem exigir o cumprimento da obrigação que ali foi assumida. No exemplo que eu dei para vocês, tanto o Chico quanto o Chiquinho, eles podem exigir o pagamento dos R$100. É perfeitamente possível que judicialmente eles façam isso, tá bom? Contudo, é possível a exclusão desse direito do terceiro. Porque é o que diz o 437. Se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Quando o 437 ele fala assim, ó, se o terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, ele está dizendo que eu posso excluir esse direito. Vamos imaginar uma cláusula, como seria essa cláusula dentro de um contrato? Olha só. A cláusula, deixa eu voltar aqui, seria desse jeito. Os valores referentes aos aluguéis do mês de maio, junho e julho do ano de 2020 do imóvel objeto do presente contrato serão pagos diretamente a Maria Paula. Posso botar assim, ó. Sendo em favor dela revestidos. Aqui é a segunda explicação. Pessoal, eu quando elaboro um contrato, o que acontece? Eu não consto, eu não gosto de constar, eu não faço isso porque eu acho desnecessário, um retrabalho desnecessário. Eu não insiro no contrato, que no caso é aqui, o que a lei já fala. Não há justificativa, pessoal, plausível, para que eu pegue o parágrafo único e insira aqui, ó. Não há justificativa para fazer isso. Eu vejo muita gente fazer o seguinte, ó. Faz o seguinte, aí coloca aqui, ó, cláusula 11. É lícito a beneficiária da estipulação promover os atos judiciais e extrajudiciais no intuito de receber o valor em caso de inadimplemento. Olhem
como a cláusula 11 ela é desnecessária. Por que ela é desnecessária, pessoal? Ela é desnecessária porque a lei já fala exatamente isso que está escrito na cláusula 11. A cláusula 11 diz, ó, olha o que diz a 11, ó. Ao terceiro em favor de quem estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la. Me digam, para que eu vou pegar isso aqui que já está na lei, exatamente como está na lei, e escrever aqui, ó. Qual é a necessidade disso? Não tem necessidade de fazer isso. Não há necessidade de fazer isso. Mas algumas pessoas fazem. Olhem como é desnecessário. Desse jeito que está redigido, Chiquinho, no caso aqui é Maria Paula, tá? Eu tinha feito um outro exemplo. Nesse caso aqui, a Maria Paula, que é a beneficiária, ela pode exigir a cláusula 11, deixa isso bem claro, porque ele reafirma que está na lei. Eu pergunto a vocês, meus amigos, se essa cláusula não existisse, eu pergunto, caramba, eu pergunto a vocês, Maria Paula pode ou não exigir o aluguel? Claro que pode, é óbvio que pode. Ela continua podendo exigir da mesma forma como ela poderia exigir se eu tivesse aqui, ó, cláusula 11. Com cláusula 11 ou sem cláusula 11, Maria Paula permanece podendo exigir o contrato. Tá? Ela permanece podendo exigir. Então, tenham cuidado na hora de escrever contrato, na hora de redigir contrato. Não fiquem enchendo linguiça dentro dos contratos, escrevendo coisas que são desnecessárias dentro do contrato, tá bom? Nesse caso, uma cláusula afirmando que Maria Paula pode exigir é desnecessária. Diferente seria se eu quiser, eu que estou estipulando, eu que estou beneficiando um terceiro, se eu quiser excluir essa exigência, aí eu sou obrigado a inserir uma adendo, né? Dizendo assim, ó, que ela não pode exigir judicialmente. Maria Paula sendo em favor dela revertidos. Ponto. Aí eu boto cláusula 11. As partes ajustam que não será permitido tem crase aqui a Maria Paula exigir o cumprimento da obrigação prometida em caso de inadimplemento. Olhem, agora como eu estou alterando a regra estabelecida. Como eu estou alterando a regra estabelecida na lei, como há uma alteração, eu não estou seguindo a regra geral, eu estou alterando a regra geral. Nesse caso, a cláusula 11 se faz necessária, porque eu estou alterando. Estou dizendo que a Maria Paula não pode exigir o cumprimento do pagamento. Da mesma forma que o artigo 437. Eu digo, se ao terceiro em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Olha só, a regra geral diz o seguinte, se eu estipulo em favor de alguém, esse alguém pode, primeiro, exigir o cumprimento,
Segundo, se ele exigir o cumprimento, eu que sou o estipulante, ou seja, aquele que deveria receber, eu não posso exonerar, ou seja, dar a quitação, dar o recebido ao terceiro. Vamos para o caso concreto aqui para eu desenhar para vocês, para ficar mais fácil. Clementino. Renata ingrata. Olhem, lembrem, Clementino é dono da casa. E Maria Paula é quem vai receber os... Deixa eu mudar a cor aqui. R$100 no aluguel da casa, tá bom? A regra geral, pessoal, é a seguinte. Se tiver só a cláusula 10, que estabelece que Maria Paula vai ser beneficiária, ela pode exigir o cumprimento, judicial ou extrajudicialmente. Segundo, Clementino não pode dar quitação. Ele não pode dizer, ó, recebi, Renata já não deve mais nada. Contudo, se Clementino, disser, olha, eu posso substituir, hoje já falta 10 minutos, eu posso substituir o beneficiário sempre que eu quiser. Ou seja, ele pode se reservar no direito de substituir Maria Paula a qualquer tempo. Mas para fazer isso, o direito de substituição ele não é regra geral na lei. Então, para poder também ter o direito de substituição, é imprescindível que esse direito de substituição esteja no contrato. Então, olha como ficaria uma cláusula se Clementino desejasse manter o seu direito de substituição. Vou apagar aqui. Texto. Olha aí como ficou bonito agora. Eu preciso de duas cláusulas. Uma estipulando, e eu falei mais cedo, falei na outra aula, vou falar para vocês também. Eu geralmente, nos contratos que eu redijo, eu costumo colocar um título no tema que eu estou redigindo, para que fique claro, para que as partes olhem e já saibam exatamente o que está sendo tratado naquele segmento do contrato. Então, a cláusula terceira, por exemplo, cláusula 3, seria o pagamento. Os valores referentes aos aluguéis do imóvel, objeto, serão pagos mediante cartão de crédito. Eu posso escolher qualquer forma. Então, aqui eu tratei do pagamento. Quando eu vou tratar sobre estipulação em favor de terceiro, o que eu faço? Eu vou lá e coloco um título, da estipulação em favor de terceiro. Por quê? Porque aí, se as partes quiserem consultar, tirar alguma dúvida, elas vão direto no ponto em que elas querem consultar. Então, da estipulação em favor de terceiro. Então, eu sei que a cláusula 10 e 11, elas estão se referindo à estipulação em favor de terceiro. E aí, quando vocês olham, a cláusula 10, ela fala da constituição do beneficiário, ou seja, da estipulação, quem vai ser o beneficiário. E a cláusula 11, ela está criando ela está divergindo do que a regra fala. Por quê? Se eu não tivesse a primeira parte da cláusula 11, né, eu teria que a Maria Paula poderia exigir o cumprimento. E aí eu eximia, na verdade, eu retirei esse direito dela.
E a segunda parte, a que está em amarelo aí, eu também me reservei, na verdade, reservei o meu cliente, o Clementino, o direito de substituir o beneficiário a qualquer tempo, né? Ficando reservado o direito do estipulante de substituição, eu posso botar aqui, ó, de substituição do beneficiário a qualquer tempo. Olha como agora a cláusula 11 é necessária. Se eu quisesse não ter o direito de substituir a Maria Paula e se eu quisesse que ela fosse em juízo buscar o cumprimento, bastava que eu retirasse. Mas aí olha o que a galera faz. A galera faz o seguinte, ó. Eles dizem assim, as partes ajustam, eles tiram não, eles fazem assim. Que será permitido, Maria Paula, exigir o cumprimento da obrigação prometido em caso de inadimplemento, ficando vedado o direito do estipulante clementino de substituição do beneficiário a qualquer tempo. Pessoal, escrever a cláusula 11 para falar isso que ela está falando agora é desnecessário. Isso que a cláusula 11 está falando é exatamente tudo que está na lei, é a regra geral. A regra geral é essa que está aí no 11. Então, ou escrever desse jeito, ou não constar, é o mesmo efeito. Exatamente o mesmo efeito. Por quê? Porque a cláusula 11, redigida... Porque a cláusula 11, redigida dessa forma, ela está trazendo para dentro do contrato exatamente a regra da lei. Exatamente a regra da lei. As partes ajustam que será permitido a Maria Paula exigir o cumprimento da obrigação prometida em caso de inadimplemento. Parágrafo único do artigo 436. Ficando vedado o direito do estipulante de substituição do beneficiário, 437. Ok? Fechou? Alguma dúvida? Só trouxe uma ilustração aqui. Exemplo, seguro, estipulante, contrato de seguradora, que paga a terceiro beneficiário de indenização. Perfeito. Vamos voltar lá para o nosso, que eu tenho... Então, ok, 438, o estipulante pode reservar seu direito de substituir, que é o que eu fiz. A substituição pode ser feita por ato entre vivos. Vou voltar aqui. Fechou. Exemplo mais comum da figura jurídica é o seguro de vida, tá? Neste caso, consumado o risco previsto na pólice, a seguradora, conforme estipulado como segurado, deverá pagar ao terceiro beneficiário o valor devido a título de indenização, tá bom? Pessoal, com relação ao seguro 93, polêmico. Invalidade do negócio em razão da impossibilidade jurídica do objeto, 793, até grafei já aqui. É válida a instituição do companheiro como beneficiário, se, ao tempo do contrato, o segurado era separado judicialmente ou já se encontrava separado de fato. O que isso está querendo dizer? Quando eu leio o 793, eu entendo que é vedado
porque é inválido, torna inválido o contrato de seguro, que indica como beneficiário o amante. O amante é vedado juridicamente, né, pela lei, a indicação do amante como beneficiário do contrato de seguro da pessoa. Está aqui na seção 3, tá? É vedado indicar o amante como beneficiário. Isso aí está na lei, tá bom? Ele diz, por que é isso? Porque ele fala que só é válido se o companheiro já tivesse separado de fato ou judicialmente daquele que se estipula. Então, se você é casado ainda, ou vive com uma pessoa em união estável, você não pode indicar o amante como beneficiário em razão da impossibilidade jurídica do objeto. Beleza? Alguma dúvida com relação à estipulação em favor de terceiro? Está acabando o nosso tempo aqui. Voltamos no mesmo link para falar sobre promessa de fato de terceiro. Beleza?